decidir. São nossas decisões e não as nossas intenções que fazem a diferença. Eu vou repetir novamente. Não são as nossas intenções, mas sim as nossas decisões que fazem a diferença. O mundo está cheio de boas intenções, mas o que vai fazer diferença é quando alguém decide e faz, amém, gente? Se você olhar com relação às coisas de Deus, a gente percebe lá que a vontade de Deus, está escrita na Bíblia, na palavra, que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a gente vai perceber que tem pessoas que não vivem essa realidade. Por quê? Porque elas conhecem só, mas elas não decidem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a sua decisão, diga comigo, é a minha decisão. Eu decidi, não apenas eu ter intenção de fazer. Então, é sobre decisão. Agora, hoje a gente começa, eu decido andar com Deus. Você pode repetir, andar com Deus? Vamos lá, gente, todo mundo, andar com Deus. Andar com Deus. O que é andar com Deus? Será que andar com Deus é eu dar as mãos para Ele e Ele ser o meu companheiro? Será que é isso andar com Deus? Quando a gente vai ver na Bíblia, andar com Deus é muito mais do que um exercício físico. O exercício físico tem o seu benefício. Andar com Deus não é um exercício físico, andar com Deus é muito mais do que isso. Quando a gente vai na palavra, a gente vai perceber que andar com Deus, gente, é intimidade com Deus, é relacionamento com Deus. Quando a gente vai na Bíblia, na palavra, a gente vai perceber que andar com Deus está relacionado a conhecer a Deus. Já pensou se esse ano, eu e você, não apenas a gente tem a intenção, mas a gente decide, a gente vai decidir andar com Deus, a relacionar com Deus, a ter intimidade com Deus, a ter conhecimento de Deus. O autor de Gênesis fala sobre esse andar com Deus, intimidade, relacionamento, conhecimento. Gênesis capítulo 6, verso 9, diz que Noé andava com Deus, ou seja, Noé tinha intimidade, relacionamento, conhecimento com Deus, por isso que ele entra num projeto que a gente acha que é fácil. Tem só um capítulo que fala sobre, 2 capítulos, que a gente vê lá sobre a Arca de Noé, e a gente não percebe, a gente não tem noção que o projeto da Arca de Noé, levou entre 30 a 40 anos. E ele fez isso. Você imagina? Um ano, Darlan, o cara diz assim, não é que está fazendo uma barca. Está maluco, não é? Tem água não, cara, rio. Está fazendo o quê? 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas Noé andava com Deus. Você vai ver uma outra pessoa que a Bíblia fala, o livro de Gênesis diz que Abraão, quando ele foi chamado por Deus, Deus disse, anda na minha presença. E o convite de Deus para Abraão, andar na minha presença, e mais uma vez, o que é andar? Relacionamento, intimidade, conhecimento. E aí a gente sabe muito bem a história de Abraão. Ele passou a ser o pai da fé, herói da fé, amigo de Deus, porque ele andava com Deus. O profeta Miqueias, em seu livro, ele diz o seguinte, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Infelizmente, muitos pensam que andar com Deus tem um significado muito superficial, genérico. Ei, gente, andar com Deus vai mexer com a minha vida. Se eu decido hoje andar com Deus vai mexer comigo. Andar com Deus vai chacoalhar a minha vida.
Se eu decido hoje andar com Deus, se você tiver hoje diz assim, pastor, isso é para mim, isso eu quero isso para a minha vida. Andar com Deus é algo superficial. Andar com Deus é algo que vai mexer a minha vida e vai mexer a sua vida. Vai mexer a minha vida e vai mexer a sua vida. E uma pessoa andou com Deus, e eu quero pegar esse exemplo dessa pessoa, e na Bíblia fala sobre ele. Enoque. Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24. Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24. Olha esse texto aqui a respeito de Enoque. Vocês estão comigo, gente? Podemos ler juntos? 1, 2, 3, vamos lá? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus quanto tempo, gente? 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado. Interessante que na Bíblia não fala muito sobre a biografia de Enoque. Deixa eu ajudar vocês. Na Bíblia não fala sobre o que Deus fez por Enoque. Na Bíblia não relata o que Enoque fez para Deus. A biografia de Enoque só diz uma coisa: Enoque andava com Deus. Quem foi Enoque, gente? Se você não lê muito a Bíblia, não tem problema, mas deixa eu te ajudar. Há um texto na Bíblia que nós, as pessoas que conhecem a Bíblia, o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre os heróis da fé. E tem uma relação de gente lá, uma relação de pessoas, de homens e mulheres. E nessa relação de homens e mulheres, consta um cara chamado Enoque. Mas o que é que Enoque fez? Andou com Deus. Eu chego à seguinte conclusão: andar com Deus, escute isso aqui. Andar com Deus consiste em um privilégio tão sublime, tão rico, que por si só preenche e dá significado a qualquer biografia do ser humano. Enoque andou com Deus, só isso. Ei, gente, andar com Deus é algo tão sublime que não precisa mais. Não precisa não precisa vírgula. Quando a gente andar com Deus, o que é que a gente precisa? De mais nada. Porque andar com Deus vai mexer com a gente, vai mexer com a nossa vida. Porque quando a gente anda com Deus, algumas coisas acontecem. Se você vai ver do Gênesis ao Apocalipse, andar com Deus significa movimento. Guarde isso aqui. Andar com Deus, relacionamento, intimidade. Andar com Deus, conhecimento. Andar com Deus significa também movimento. Ou seja, quando eu ando com Deus em relacionamento, em intimidade, em conhecimento, andar com Deus, Deus nunca vai deixar a sua vida do jeito que você é. Andar com Deus não vai paralisar você, pelo contrário, Deus vai mexer com a sua vida. Você vai começar a ser transformado e vai melhorar, e outro dia vai melhorar mais, e outro dia vai melhorar mais, 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 porque andar com Deus é contínuo movimento. Deus vai fazer, e Deus vai fazer muito mais. Ninguém que andou com Deus ficou parado. Porque quem anda com Deus não para na vida. Andar com Deus também significa aprendizagem. Ei, gente, eu e você, nós não nascemos andando, nós aprendemos a andar. Amém, gente? Nós não nascemos falando, nós aprendemos a falar. Nós não nascemos escrevendo, nós aprendemos a escrever.
Andar com Deus também é uma aprendizagem. Ei, gente, eu não nasci amando. Quando eu ando com Deus, eu aprendo a amar. Eu não nasci perdoando. Quando eu ando com Deus, eu começo a aprender a perdoar. Quando eu não nasci temendo a Deus. Quem anda com Deus começa a aprender a temer a Deus, a levar Deus a sério. E gente, a gente aprende, começa a aprende muitas coisas. É movimento, é aprendizagem, mas também andar com Deus. Escute isso aqui, andar com Deus é uma jornada. E deixa eu chamar a atenção aqui, mais uma vez, andar com Deus é uma jornada. Diga comigo, gente, jornada. Vamos lá, gente, todo mundo, jornada. Você está decidido a ter uma jornada com Deus, porque relacionamento com Deus não é sobre momento. Momento tem a sua importância. Momento de culto, momento de oração, momento de jejum, momento da palavra. Momentos marcam a nossa vida, mas Deus não nos chamou para termos momentos, Deus nos chamou para termos uma jornada. E aqui que muita gente não entende. Ei, gente, você não foi chamado para vivenciar momentos com Deus, você foi chamado para ter jornada com Deus. Quem decide andar com Deus, decide a não apenas ter momentos com Deus. Por favor, momentos são importantes, mas é uma jornada com Ele. É coisa que acontece 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Minha esposa não está aqui, mas ela pode dizer uma coisa para você. Se a pessoa pergunta assim para mim, Costa Neto, o que é que define a sua vida nessa sua jornada com Deus? Constância. Constância. Ei, gente, aqui não é um convite à série, não é um convite para um domingo. Essa série é um convite para mudar não apenas 2021, mas mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida. Ok. O que é, a gente sabe, decisão, a gente sabe andar, a gente sabe, mas o que precisa ser vivenciado quando eu decido andar com Deus? Eu quero falar sobre 4 coisas baseados aqui no livro de Salmos, capítulo 37, versos 3 a 7. Salmos 37. Então a gente já falou que é uma decisão, o que é uma decisão, não apenas uma intenção, uma decisão. O que é andar com Deus, o que é que provoca andar com Deus. Andar com Deus denota movimento, aprendizagem, jornada, mas andar com Deus, eu vivencio 4 coisas. Deixa eu ler o Salmo 37, 3 a 7. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se, ou agrade-se, ou agrada-te do Senhor. Eu vou usar a palavra agrada-te. Do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo como o sol ao meio-dia, do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Eu quero tirar 4 verbos desse salmo, do livro de Salmos 37, e aí, são 4 palavras que eu quero que você grave. Andar com Deus vai fazer eu vivenciar, vai fazer eu provocar, vai fazer eu criar, vai fazer eu buscar, eu aprender na minha vida 4 coisas. Diga comigo, confiar. Vamos lá, gente, todo mundo, confiar. Agradar. Entregar. E descansar. Vamos lá, todo mundo, vamos lá? Confiar. Agradar. Entregar e... Para facilitar, andar com Deus produz na minha vida o CAED. Se você chegar aqui, tá certo? Sair
E disse assim, rapaz, o que você aprendeu hoje lá na igreja? Ele disse, rapaz, eu aprendi a andar com Deus. E o andar com Deus no CAED. CAED, o que é CAED? Confiar. Mais uma vez. Agradar, entregar e descansar. Se eu decido andar com Deus, eu preciso confiar. Tudo começa com confiança. Porque, na verdade, tudo começou na base da confiança. O Gênesis, ou seja, o Éden, estão aqui comigo, gente, é muito importante. O relacionamento com Deus, Adão e Eva, era um relacionamento de confiança. Não era, jamais foi um relacionamento de supervisão, foi um relacionamento de confiança. Deus disse assim, o nome que você der vai ser. Está feito. Isso aqui, pode comer. Isso, está tudo feito para você. Só aquilo ali você não pode fazer. Mas, Deus não estava ali. Ei, Adão, o que você fez hoje? Isso aí não. Peraí. Não, foi confiança. E o problema que houve foi quebra de confiança. Porque ele preferiu, a humanidade preferiu ouvir a serpente do que confiar na palavra de Deus. E até hoje, o problema do relacionamento do ser humano com Deus é porque ele se apoia no que? Na voz dele mesmo, na voz da criatura e não na voz do Criador. Se eu quero andar com Deus, eu preciso primeiro confiar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Se é um movimento, se é uma aprendizagem, se é uma jornada, eu preciso confiar naquilo que a Bíblia diz. E isso é suficiente. Para os casados, o que é que a Bíblia diz? É suficiente. Não, mas o fulano de tal tem até uma frase boa, tem até um livro bom, tem até uma palestra boa. Mas o que vai mudar a minha vida e a sua vida na família é o que diz a palavra de Deus. O que é que Deus diz a respeito de dinheiro? É a palavra de Deus. E o que é que Deus diz a respeito? Quem tem filhos? É a palavra de Deus que diz a respeito de criação. O que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia fala sobre sexualidade? O que é que a Bíblia fala? Ei, gente, se a gente quer andar com Deus, a conversa aqui é séria. Não vai causar medo, não. Mas se eu quero mudança, se eu quero transformação, se eu quero experimentar o melhor de Deus, eu preciso confiar no que a Bíblia diz. Eu preciso confiar no que a Bíblia fala. Os economistas têm as suas opiniões, mas o que é que a Bíblia diz? Os políticos precisam fazer o seu papel, mas o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Ei, gente, já pensou se eu e você, a gente decide esse ano andar na confiança do que a Bíblia fala? Do que a Bíblia fala. Eu abrir os meus olhos, não olhar para as circunstâncias, mas olhar o que a Bíblia fala. O que é que a Bíblia fala? O que é que a palavra de Deus diz? O que é que a palavra de Deus diz? O que é que a palavra de Deus para a minha alma? O que é que a palavra de Deus com relação aos relacionamentos? O que é que a palavra de Deus? O que é que a palavra de Deus? O que é que a palavra de Deus? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Senhor, eu vou confiar na tua palavra. Eu vou confiar na tua palavra, na tua palavra, na tua palavra, na tua palavra, na tua palavra. Andar com Deus vai exigir eu e você uma confiança naquilo que Deus diz. Ei, gente, a gente precisa aumentar o volume
o volume do Espírito Santo, o volume daquilo que o Espírito de Deus diz, para anular todas as vozes que estão falando para mim e para você, e é isso que tem perturbado a nossa vida. A gente precisa dizer, se curvar, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor para a minha vida, assim diz o Senhor para o meu dia, assim diz o Senhor para o meu futuro, assim diz o Senhor para a minha alma, assim diz o Senhor para a minha família, assim diz o Senhor para a minha vida profissional, assim diz o Senhor para a minha alma, assim diz o Senhor para a minha eternidade, assim diz o Senhor para a minha vida, assim diz o Senhor. A gente precisa. E como desenvolver confiança? Conhecimento, gente. Conhecimento. Eu só confio quando eu conheço. Só confio quando eu conheço. Como é que eu vou confiar quando eu não conheço? Agora, quando eu conheço, eu começo a confiar. Ah, Darlan, eu conheço o Darlan. E porque o Darlan me conhece... Ah, não, mas o Darlan falou. Eu conheço o Darlan. Cara, se ele falou, eu vou. Ah, o Costa Neto falou, porque a gente conhece. Ei, gente, o caminhar com Deus é esse movimento contínuo, aprendizagem contínua. Essa jornada que nunca vai acabar, mas vai exigir confiar. Diga comigo, gente, confiar. E porque eu confio, eu preciso vivenciar também o agradar. Diga comigo, gente, agradar. Agradar. Entre confiar e agradar, já começa um crescimento. Porque quando eu confio, porque eu conheço, e aí o que é que o texto fala do agradar? Agrada-te ou deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E aí, Deus se torna o meu prazer. Deus se torna o meu prazer. Quando eu começo a andar com Deus, eu começo a desenvolver o quê? Ei, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu me alegro com o que Deus se alegra. Eu me entristeço com aquilo que Deus se entristece. A gente vai começar a perceber que andar com Deus não é sobre regras. Não pode. Não pode. Poxa vida, cara. Não dá não. Por quê? Porque Deus diz, é que pode. Tudo que é bom, Deus diz que não. Não, ei, para com isso. Quando a gente começa a conhecer e andar com Deus, diz, Senhor, isso aqui não é sobre eu não posso, é sobre eu não quero. Não, vocês não ouviram não. Não é sobre eu não posso fazer, é sobre eu não quero fazer. Sabe por quê? Porque eu quero agradar a Deus. Então, santidade não é uma busca por um momento. Santidade é uma decisão por um estilo de vida que agrada a Deus. Santidade é o espaço que eu dou para o Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. Ser cheio do Espírito Santo é eu dizer, Espírito Santo, qualquer área da minha vida o Senhor tem acesso. Ei, gente, andar com Deus, eu preciso desenvolver confiança, mas andar com Deus vai exigir de mim, exigir não é a palavra, vai fazer com que eu e você, a gente possa decidir viver uma vida onde Deus é o meu, onde é a minha maior alegria. Noutra tradução, diz assim, faça do Senhor a sua maior alegria, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Não teria sido isso a razão de Deus chegar para Salomão e dizer para ele, Salomão, pede o que você quiser, que eu vou fazer.
Vamos lá, Salomão. O autor do livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 3, fala sobre Salomão. Diz lá, Salomão amava o Senhor, e foi a Gibeon, e ofereceu 1000 holocaustos. Ofereceu a Deus 1000. Porque ele amava a Deus. O texto fala, presta atenção aqui, muito importante, gente, presta atenção aqui. O texto diz que assim que ele fez isso, Deus chegou para Salomão e disse assim: pede o que você quiser que eu vou fazer. Onde é que eu quero chegar? Quando Deus é minha maior alegria, significa que Ele é, por si só, suficiente para a minha vida. O texto diz, agrada-te do Senhor. E se você pegar o texto, diz assim, deleite-se no Senhor. Ou seja, Deus é a minha maior alegria. Se eu tiver Deus, eu não preciso de mais nada. E aí, quando isso acontecer, na minha caminhada com Deus, no meu andar com Deus, Deus vai dizer assim para você, pode pedir o que você quiser. Eu vou fazer. Não, vocês não ouviram, não. Quando eu decido andar com Deus, agradando dEle, Ele sendo a minha maior alegria, Deus diz assim, o que é que você quer? Eu vou fazer. Ei, gente, foi isso que Deus fez com Salomão. Deus disse, Salomão, pede o que você quiser e eu vou fazer. E aí que Salomão fez? Posso pedir o que eu quiser? Salomão, o que você quiser, eu vou dar. O texto diz, pede-me o que você quiser. Salomão, a mega cena da virada. Quem anda com Deus em confiança e preenchido por Deus, Senhor, não é sobre os outros, não é sobre mim, é sobre os outros. Sabe o que eu quero, Senhor? Um coração, que você pega no texto, ele não pede sabedoria. Pega lá no texto. Ele não pede sabedoria. Ele pede, Senhor, dá-me um coração para eu entender todas as coisas. E do coração eu possa discernir o bem e o mal. Deus deu sabedoria. Porque sabedoria divina, escute isso aqui, sabedoria divina é possuir um coração e do coração começar a compreender as coisas, do coração discernir entre o bem e o mal. E porque ele pediu isso, Deus diz assim, porque você não pediu derrota dos teus inimigos, porque você não pediu dinheiro, você não pediu riqueza, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória, eu vou fazer você, eu vou dar para você tudo. Mas Salomão reconheceu que a maior alegria dele era o quê? Era o Senhor. Não seria essa decisão que eu e você a gente precisa esse ano? Deus, eu decido andar contigo, em confiança. Eu decido andar com o Senhor. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor, ao ponto, ó Deus, do Senhor ser suficiente para a minha vida. E coisas vão ser bônus. Gente, vocês estão calados, né? Confiar. Vamos lá? Confiar, agradar, entregar. Se eu confio, e Ele é a minha alegria, eu entrego. Porque é bem mais difícil, gente. É difícil o meio termo.
Ou seja, ter fé suficiente para dizer que Deus existe, mas não ter fé suficiente para entregar para Ele todas as coisas. Vou repetir. Viver nesse meio aqui é o mais difícil. Fé suficiente para dizer Deus existe, mas eu não ter fé suficiente para dizer Senhor, que seja feita a tua vontade, eu te entrego tudo. E quantas vezes a gente vive nesse meio termo? Eu vivi nesse meio termo. Na época, trabalhava na Marquise, e eu tinha uma reunião em São Paulo. E aí, a reunião ia começar na segunda-feira, e eu tive um convite. Eu já servia na minha igreja como pastor auxiliar. Eu recebi um convite para pregar em Palmas. E no caminho para Palmas eu paro em Brasília. Em Brasília, ali esperando o meu voo, tinha uma pessoa, um pastor, um profeta de Deus. Ele me vê, ele estava com os amigos dele, ele me vê, vem até onde eu estou e chega para mim e diz assim: Costa, tudo bem e tal, você está indo para onde? Para Palmas. Eu tenho uma palavra para você, eu posso orar por você? Por favor. Ele olha para mim e diz assim: tu me amas? Trazendo aquela conversa, Jesus e Pedro, Pedro e Jesus. Ele disse: tu me amas, Costa Neto, apacenta as minhas ovelhas. Não dá mais tempo. Tu me amas, Costa Neto, apacenta as minhas ovelhas. Não dá mais tempo. Tu me amas, Costa Neto, apacenta as minhas ovelhas. Não dá mais tempo. Porque para mim um dia é um ano são 10 anos, 10 anos é uma vida. Não dá mais tempo, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Orou por mim. E aquela palavra ficou na minha cabeça. Tu me amas? Tu me amas? Eu preguei na sexta-feira, preguei no sábado pela manhã, sábado à tarde eu estava livre, eu ia pregar sábado à noite e no domingo. Eu fui orar, e ali no hotel, eu disse: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Eu tenho te servido, Senhor. Tenho feito na igreja, minha esposa. Eu tenho te servido. Tu sabe que eu te amo, Senhor. E aquela voz doce, não era acusadora, nem era me julgando. Aquela voz doce e suave disse assim: Costa Neto, você não me ama, porque você não confia os teus planos para mim. Você tem medo de entregar tudo para mim. E eu caí num choro ali, porque eu tinha medo de entregar a Deus. Eu confiava nos meus diplomas, eu confiava no minha vida profissional, eu confiava na empresa, no meu trabalho. Dizia que confiava em Deus, mas eu não tinha coragem de entregar tudo para Deus. Quais eram meus planos, projetos? Alguns já sabem essa história. Nosso projeto era morar fora. E eu já estava começando num processo de entrevista, de mandar currículo. A gente estava num projeto de morar em 2 países. O nosso projeto era viver 15, 20 anos e nossos filhos se formarem. Nossos projetos, meu e da Nenê. E aí, depois de 15, 20 anos, voltar como presidente, o CEO ou diretor de uma grande multinacional e morar Rio, São Paulo. E aí, com muito dinheiro, a gente ia servir mais a Deus. Esse era o nosso projeto. Mas eu não tive coragem de entregar a Deus. Mas naquele sábado à tarde, eu ali chorando de Deus, o Senhor é verdadeiro. Eu tenho medo, 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 Pai, mas hoje eu entrego a minha vida para Ti. Todos os meus planos, tudo, Senhor, faz como o Senhor quer. Fui para São Paulo, voltei e tive a mesma vida que eu tive. Eu não saí do emprego, não aconteceu. Mas aquele peso de mim saiu. Eu disse: Deus vai fazer. E essa entrega veio
a existência da CC Videira. No meu caso, aconteceu que eu mudei. Mas pode não ser o seu. Pode você continuar onde você estiver. Mas a pergunta é: Deus é Senhor da tua vida, é dono da tua vida, ao ponto de você ter a coragem de dizer: Senhor, eu confio, eu quero viver para a tua glória, Senhor, mas eu quero entregar. Começamos a videira, mais ou menos com 4 anos. Eu estava entrando no Shopping Iguatemi, quando eu nem para a gente assistir um filme, e o telefone toca. Era o diretor do Instituto Haggai, aqui no Brasil, com um convite do vice-presidente do Instituto Haggai. A propósito, o Instituto Haggai ainda é um dos maiores institutos de liderança cristã no mundo. Eles têm 2 bases, uma base de treinamento no Havaí, em Maui, no Havaí, e em Singapura. Eu tive a oportunidade de treinar ali com eles, ali no Havaí. Passei 21 dias. E o convite era, olha aqui, gente, o convite era para assumir o centro de treinamento deles no Havaí. Morar fora, ganhando em dólar. Naquele momento, eu nem orei. Eu não disse assim: peraí, você me dá, posso orar? Deixa eu conversar com a minha esposa. Ali no telefone eu disse assim: olha, muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero que você agradeça. Depois eu agradeci pessoalmente ao vice-presidente Piquet de Lee. Disse: olha, agradeça, mas eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu sei que é isso que Deus me chamou para fazer, e o meu lugar é aqui. Muito obrigado, porque agora eu sei quais são os planos de Deus para a minha vida. Será que não é isso que você está precisando fazer hoje? E tem lutado tanto. E Deus está dizendo: filho, anda comigo. Anda comigo. Anda comigo. E entrega. E quando eu confio, agrado, entrego, vem de bônus o que, gente? O descansar. Descansar é bônus. Diga comigo, descansar é o que, gente? Bônus. Eu compro, eu pago, eu decido em confiar, eu decido em agradar, eu decido em entregar. E o descansar é o que? Bônus. Eu quero descansar. É Deus fazendo por mim. Descansar não é um convite para ociosidade. Descansar é Deus dizer assim: olha, tem confiado, tem agradado, tem entregado. Eu vou fazer por você. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Ei, deixa eu te falar uma coisa: o andar com Deus vai fazer você ver Deus fazer por você. Ei, Deus já fez, meu irmão. Deus já fez, Deus vai fazer. Deus já fez. Teu futuro já está preparado. Teus dias já estão preparados. Em Jesus toda sorte de bênção está sobre a tua vida. Você já é abençoado. Você já é escolhido. Você já é filho. Você já é filha. Deus é por ti. Deus não é contra você. Ei, meu irmão, descansar vem de bônus. É bônus de Deus. É você desfrutar. Quem anda com Deus desfruta do descanso. Ei, meu irmão, há um convite hoje para eu e você andar com Deus. E se eu e você, a gente anda com Deus, Deus vai dizer assim: já está feito, meu filho, já está feito. Descansa, vai, desfruta, porque já está feito. E o texto termina sobre Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tinha arrebatado. Eu oro para que você decida andar com Deus e Deus te levar. Pode não ser como Enoque, sumir dessa terra, mas você
ser levado a um outro nível. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: cadê? Cadê a Manu? A Manu foi arrebatada, está no outro nível. Agora o nível dela é outro. Cadê o Marcos? É outro nível. Cadê a Raquel? Está no outro nível. Ei, vocês viram o Fabinho está no outro nível, cara. O cara parece estar... o jeito dele falar, o jeito dele viver. Cadê o seu meu jeito? Cadê a Manu? Cadê a Dani? Ei, cadê? Ei, cadê? Foi arrebatado. Agora, a sua mente é de Cristo. A sua forma de viver é Cristo. A sua forma de amar é Cristo. A sua forma de viver, ei, a tua forma é outro nível. Você está no outro nível, você está no outro nível, porque Deus te arrebatou, meu irmão. Deus te arrebatou. Os teus pés estão aqui, mas a tua cabeça está no céu. A tua visão está no céu. O teu coração está cheio de Deus. A tua vida está cheia de Deus. Pelo Caete, confiar, agradar, entregar e descansar. Eu desejo isso para você em nome de Jesus Cristo.